Boa tarde, sou o Thiago, eu venho apresentar esse trabalho, que é o meu mestrado. Esse trabalho ele tem o título Vozes Trans, e isso é uma coisa muito importante para mim, porque ao decorrer do trabalho eu vejo que o mais gostoso foi ver que os resultados das pesquisas que foram apresentadas antes das minhas, eles se convergem. E algo que é importante para mim salientar é que esse trabalho, eu comecei a ideia dele em 2017, quando o SUS foi preconizador no reconhecimento do nome social no cartão SUS. Então isso foi uma política muito especial, porque a gente começou a ter um primeiro lugar no país onde as pessoas podiam ser chamadas, identificadas, tratadas pela identidade, com as quais elas se identificavam. Naquela época, vendo as discriminações acontecerem, porque eu estava já na linha de frente do SUS, eu achei esse um ponto muito importante para ser trabalhado em questão acadêmica. E aí aconteceram alguns entraves, porque assim, no decorrer desse processo, eu queria trazer material para o legislativo poder entender a necessidade de que a gente tivesse uma política de retificação de nome, que é o que a gente já tem. O problema é que nesse período, 2 programas de mestrado me falaram que na seleção que isso não era um tema relevante para a pesquisa na época. Então, assim, isso só me mostra que as barreiras e as invisibilidades são questões crônicas em todos os sistemas, inclusive na produção de saberes. E os anos passaram, o STF então fez aquela DIN, que aí começou a ter essa possibilidade da retificação de nome, que é o que a gente já tem hoje. E aí a gente tem, então, a possibilidade hoje de retificação de nome. Então, assim, na minha terceira chance, meu terceiro programa, onde eu fui aceito pelo professor Celso, a gente começou então a fazer esse trabalho, mas aí o esquema dele teve que ser um pouco alterado, porque a política já foi então existente. Por isso o objetivo passou então a ser analisar as percepções das pessoas trans acerca do acolhimento no SUS, com foco nas condições que favorecem ou dificultam as práticas humanizadas. Confrontar se a política e a prática elas estão realmente alinhadas. E aí a minha pergunta de pesquisa foi como as pessoas trans percebem o acolhimento do SUS. O meu referencial teórico, todo mundo vai passar por Butler, porque não dá para a gente falar, obviamente, da questão de identidade sem pensar na performance que se tem. E aí, em 2017, uma autora que me chamou muita atenção era Berenice Bento, porque ela falava da gambiarra legal que era o cartão SUS. Então a pessoa trans ela vem para o SUS, a gente atende ela na identidade de gênero, na hora que ela sai, ela volta a ser aquilo que com quem ela não se identificava. Então a gente não tem uma política de fato, e isso é uma gambiarra, porque a gente não consegue resolver a base da problemática. E aí a saúde LGBTQIA, depois a gente foi vendo os entraves e tendo outros avanços em relação às políticas públicas, e com o lançamento de algumas delas também, com o uso do nome social, e até mesmo o programa de humanização do SUS, ou seja, que vai propor um acolhimento adequado para todas as pessoas, de uma forma universal. A minha abordagem foi uma pesquisa qualitativa com entrevistas semi-estruturadas. Então, assim, outro entrave que eu encontrava sempre nos artigos e na produção de ciência é que tudo que falava sobre pessoas trans era publicado por pessoas cis, ou apenas leituras de autores. E por isso eu falei, eu queria vozes trans, porque as pessoas trans precisam ter voz em algum lugar, que seja na minha pesquisa. E aí eu queria então as entrevistas para trazer as opiniões delas. Porque perguntar para um servidor de saúde, você aplica a política? Óbvio que ele vai dizer que sim. Mas como eu presenciei uma vez no SUS, uma pessoa que já estava transgenitalizada, fazendo agendamento de uma viagem para ela poder ir até São Paulo, fazer acompanhamento de reposição hormonal, e daí o ser que estava de lá da bancada chamou ela pelo nome da identidade, e ela pediu para ser chamada pelo nome que ela se reconhecia. E ele está com a mão na mesa e falou: o seu nome de guerra você usa lá fora, aqui dentro é o que está na sua identidade. Então, assim, isso em 2017, né? E aí quando as pessoas ainda falam querer criminalizar uma situação dessa é um privilégio, é porque elas não estão do lado de lá. Então são essas as questões que eu estou dizendo. A gente precisa ter esse olhar de ver que a invisibilidade está acontecendo o tempo todo no nosso sistema. Escutar o lado de lá é importante. E aí eu sempre escutei dizerem que acessar as pessoas trans seria uma barreira, um grande problema. Eu quis desafiar isso. E aí eu procurei ONGs, procurei coletivos, e muitas vezes eu escutei que eles não participariam porque eu era uma pessoa cis, conduzindo uma pesquisa sobre pessoas trans.
e em geral eles estão cansados, elas e eles estão cansados enquanto coletivos, ONGs, de participar de pesquisas de pessoas cis que depois nunca eles vão ver o resultado. Então assim, eu fiz um compromisso que depois eu ia mandar a minha pesquisa toda para essas pessoas terem acesso a tudo que foi feito. As entrevistas elas foram realizadas, os dados obviamente pseudo-anonimizados, troquei as cidades também, eu coloquei, enfim, vou mostrar o mapa a seguir. Mas uma coisa importante é que o snowball, o método bola de neve, ele parte de um disparador, que aí eu peço para... Então eu tinha 3 pessoas trans, que eu pedi indicação de mais 2, pelo menos, para ir fazendo isso até que a gente sature as respostas, ou seja, começa a aparecer as mesmas respostas, os mesmos conceitos, ou seja, a gente já tem então o que a gente precisava. Eu ao todo, nessa brincadeira de 3, eu cheguei a contatar 48 pessoas. E a entrevista aconteceu de fato com 16. Então assim, no meio do caminho, muitas marcavam, não compareciam, desistiam ou não queriam mais participar. E, obviamente, a gente vai respeitar. O meu público, para poder participar, tinha que se reconhecer como trans, obviamente, maiores de 18 anos, pelas questões éticas, para poder ter uma facilidade maior, e que tenham utilizado o Sistema Único de Saúde nos 3 últimos anos. A minha análise depois foi feita pelo método de Bardan, a filtragem desses dados da pesquisa, e os meus resultados foram: eu consegui atingir pessoas de 4 estados diferentes. Então, das 16 pessoas, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná. E aí a gente vê algumas questões como a exclusão, ela aparece, ou algum preconceito, alguma coisa sofrida já na porta de entrada. E assim, para mim é muito importante isso, porque as pesquisas anteriores à minha mostraram que existe a discriminação já dentro da sala de atendimento. Eu estou falando já do balcão onde a pessoa registra esse atendimento. E que assim, eu lembro uma coisa que é interessante, na minha banca até teve um comentário que a minha linguagem estava às vezes muito popular. Eu falava, tá, mas eu quero que as trans deem o meu trabalho, não só os cientistas. Porque assim, a pessoa que inclusive está do lado de cá como servidor, nem sempre ele tem mais que o ensino médio. Então também não vai fazer muito sentido ficar tentando elaborar demais, né? E aí assim, essa exclusão, ela apareceu em 10 dos relatos de 16 pessoas. Então a gente já tem esse fator, e uma outra questão também que surge com relevância é a falta de centros especializados, descentralizados. Então as pessoas do interior têm muita dificuldade de acessar, porque elas têm que ter transporte, chegar até a capital, e isso é um problema para os tratamentos e tudo mais. As perguntas foram 10 que eu mesmo organizei, e depois eu fiz a triagem em relação a todas as entrevistas e fui juntando os dados para se convergirem, que surgiram então 3 categorias, que mostram a identidade e reconhecimento, como que o nome social ele é um marcador de identidade, ou seja, a pessoa ser reconhecida como uma identidade porque ela se apresenta, faz toda a diferença para ela. Já faz a mudança de comportamento acontecer. Existem ainda as violências simbólicas e institucionais, e aí a gente tem também as experiências de acolhimento. Assim, vou tentar juntar toda essa questão aqui, porque assim, o que eles colocam muito é que ter a retificação e estar com a passabilidade, que era um outro termo que eu aprendi com as próprias pessoas trans, por isso que eu falo que é importante escutar a pessoa, elas já estarem vivendo o binarismo com o gênero com o qual ela se identifica, para a sociedade faz com que ela se sinta mais acolhida. Então assim, reduz um pouco o olhar do preconceito, não quer dizer que ele se esvai, mas foi o que a pesquisa mostrou. E aí, a outra questão que foi vista é que todas, em totalidade, quando eu perguntava o que elas acreditavam que poderia melhorar no sistema de saúde, é treinamento e pessoas capacitadas, ou seja, a gente não tem pessoas capacitadas de fato, ainda existe muito como o exemplo que eu falei, eu não concordo com isso. Tá, mas é uma resolução do SUS. O SUS, eu sempre digo, não é um lugar de catequese, é um lugar de a gente aplicar protocolo e fazer acolhimento. Então, quem não está nessa vibe, eu acho que deveria ir embora, né? Fica meu convite, inclusive. Aqui, os meus achados, eu já citei eles ali, mas uma coisa que para mim é muito importante. Essa pesquisa ela foi feita numa universidade pública, falando sobre um sistema público de saúde, e para mim era importante e relevante que a gente tivesse alguma contribuição efetiva com a sociedade. Então eu criei um projeto para verificar isso. Seria a proposta de um podcast educacional de capacitação para profissionais de saúde. Essas pessoas, elas pegam ônibus,
até porque se a gente trabalha no SUS, obviamente a gente deve optar pelo transporte público, né? E assim, poder utilizar os podcasts como forma de educação que chegue mais fácil à população. Então, eu elaborei o projeto Vozes Trans enquanto podcast, que seriam episódios curtos, informativos, que falem sobre acolhimento adequado, tratem as questões de gênero, para profissionais de saúde poderem fazer um melhor acolhimento. Infelizmente, eu só fiz um piloto, porque eu sou um amador, eu não tive recursos que patrocinassem essa pesquisa, mas aqui estamos, se quisermos elaborar melhor esse projeto, educador social, alguém que faça as edições, tudo seria um projeto muito legal, mas ele ficou apenas com uma conclusão do meu trabalho. Então, esse estudo não é um ponto final, ele é uma etapa de mudança social. Eu agradeço, obviamente, ao meu orientador, que depois de vários programas que me falaram da questão da irrelevância da pesquisa, abriu as portas para a gente poder realizar isso anos depois, e também as pessoas trans que toparam participar dessa entrevista, abrir um pouco da vida delas comigo, confiaram nesse processo, sabendo que não era de impacto pessoal, mas para a construção de um coletivo. E eu queria dizer que, enquanto a gente ainda tiver barreiras, enquanto a gente ainda não conseguir respeitar todo mundo, a saúde não vai ser integral, e ela não vai ser universal, e a gente precisa rever o SUS enquanto isso.